Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos, dando prosseguimento ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 23 de novembro, queremos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de Apocalipse. Vamos juntos? No capítulo 4, nós temos um único destaque, a visão do trono de Deus. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada. São apenas 11 versículos. Depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Eis a leitura do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Muito bem, neste capítulo 4 nós temos João tendo uma visão do céu. O cenário e a perspectiva mudam, passando da terra para o céu. O quadro das igrejas com seus problemas é ofuscado pela sublime visão do trono, o centro de controle, do universo envolto por um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Aquele que estava sentado no trono é indescritível. João só consegue dizer que seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, em seus tons avermelhados. Ao seu redor estavam os 24 anciãos, talvez os 12 patriarcas de Israel, mais os 12 apóstolos. Mas provavelmente seres angelicais que representam todo o povo de Deus. Tudo ali dá testemunho do poder e da glória de Deus, sua absoluta fidelidade e pureza, as vestes brancas, o mar de vidro e claro como cristal. Relâmpagos e trovões dão testemunho de sua grandiosidade. 4 seres vivos cobertos de olhos representam toda a criação, cantando sem cessar em honra ao Todo-Poderoso, ao Santo que era, que é e que há de vir. Os anciãos se unem a eles na adoração ao eterno Senhor da vida. Vamos então à leitura do capítulo 5, onde nós temos como destaque o livro e o cordeiro. Vamos à leitura destes 14 versículos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos.
Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Eis a leitura do capítulo 5, onde nós temos a visão do livro selado. A esta altura, João começa a ver o que deve acontecer depois destas coisas, ditas lá no capítulo 4, versículo 1. Um livro em forma de rolo, escrito dos 2 lados, e selado com 7 selos. Trata-se do livro que contém o destino do mundo, revelado numa série de imagens, que vai aparecer dos capítulos 6 a 8. Precisava ser aberto. João ficou angustiado ao ver que não se podia achar ninguém que fosse digno de abri-lo. Foi quando um dos anciãos chamou a atenção dele para o leão da tribo de Judá. O leão que conquistou a sua vitória como cordeiro oferecido em sacrifício. O capítulo 4 apresenta a Deus, o Criador. E este capítulo apresenta a Deus, o Redentor. Nos 2 casos, a reação é de louvor e adoração universal. Milhões e milhões de anjos, os anciãos e os seres viventes, cantam o seu louvor e o adoram. Vamos à leitura do capítulo 6, onde nós temos como destaque o cordeiro quebra os selos. Nós vamos ver 6 selos sendo quebrados. Vamos à leitura dos 17 versículos. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo que era vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: venha.
Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio dos animais selvagens da terra. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Eis a leitura do capítulo 6 do livro de Apocalipse, onde nós temos a quebra dos selos. A quebra dos selos dá início a uma série de desastres. Muitos consideram os 7 selos as 7 trombetas, e o restante como descrições paralelas da mesma realidade, não uma sequência cronológica. Depois da conquista vem massacres, fomes e epidemias. Os clássicos castigos de Deus previstos tantas vezes pelos profetas. A imagem dos cavaleiros vem de Zacarias 1, versículo 8. Mas não importa qual desastre, Deus está no controle. Seu amor e o cuidado por seu povo são infalíveis. Os versículos 12 a 17 descrevem os cataclismos que introduzem um grande dia do juízo divino. Em linguagem apocalíptica, João descreve a desintegração do mundo estável que conhecemos. E assim nós podemos perceber que nestes 3 capítulos, retomando os ensinamentos, há muita simbologia. Por exemplo, lá na visão que João tem do trono, onde tem 24 anciãos, normalmente nós interpretamos deste modo, que são 12, significando e representando as 12 tribos do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, e 12 apóstolos, representando o Novo Testamento. Nós temos também o livro selado e a quebra do selo. João não se conforma de ver um livro fechado. Seria o livro que ele teria acesso a, de fato, todos os mistérios que precisariam ser revelados acerca do que viria a acontecer. Mas há alguém que pode quebrar os selos. Há alguém que pode trazer a revelação para nós. E esse alguém é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas é importante observarmos que quando os selos são quebrados e quando aparece a figura dos cavalos e dos cavaleiros, todas as desgraças que ocorrem ali, guerras, epidemias, desastres, não é algo que vai acontecer somente quando Cristo retornar. Isso faz parte do que nós podemos denominar de Apocalipse que já foi inaugurado. Nós já estamos vivenciando dias do Apocalipse e muitas vezes não percebemos isso. A pandemia, os terremotos, os tsunamis, as guerras, os conflitos, a falta de amor, tudo isso
já estava profetizado por João no livro de Apocalipse. Tudo isso aponta que são os princípios das dores, as dores do mundo, até que o Filho do Homem possa retornar. Enquanto isso, nós estamos como os 4 seres viventes. Poderemos nos juntar a eles e adorar o único Deus, ou podemos tremer de medo diante da vinda do juízo. Eu não tenho dúvidas de qual será a sua opção. Vamos juntos continuar firmes na fé em Cristo, adorar o Deus triuno, levar esta revelação às pessoas que ainda não conhecem e saber que estamos vivenciando dias difíceis, mas nós não podemos perder as esperanças, porque Cristo Jesus voltará e não haverá mais nenhuma espécie de sofrimento. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você, assim como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã queremos retornar com o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Apocalipse. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.